Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Nosso Futuro em Comum, um podcast que olha para as notícias ambientais ao redor da Terra para nos ajudar a refletir sobre a pauta mais importante do nosso tempo. Hoje faremos uma passada de olhos pelo que ficou da última COP. No Brasil, vamos falar sobre tempestades, enchentes e ondas de calor, mas também vamos falar sobre o potencial que o Brasil tem, apontado por uma pesquisa, de liderar avanço de energias renováveis na América Latina na próxima década. Sobre o resto do mundo, nevasca nos Estados Unidos interferiu até em jogo de futebol americano. A Noruega, que contribui tanto para o Fundo Amazônia, por exemplo, se tornou o primeiro país do mundo a liberar mineração no fundo do mar. E, ao que tudo indica, 2023 foi o ano de pico no consumo de combustíveis fósseis, o que indica que nos próximos anos e daqui para frente, o consumo de fontes de energia fóssil deve diminuir progressivamente. Eu sou a Marina Godward, pesquisadora de uma vida mais natural e mais conectada com a natureza, internacionalista de formação e mestranda em Ciências da Sustentabilidade. E comigo está aqui o Xande, meu parceiro, que divide o nosso futuro em comum comigo desde o primeiro momento, e Veridiana Dalla Vecchia, jornalista com mais de 15 anos de atuação profissional e doutora em Relações Internacionais, com pesquisa em mudança climática e meio ambiente. Então, bora começar? Bora! Bom, gente, feliz ano novo. Obrigada por escolherem seguir nos ouvindo esse ano e que 2024 seja um ano melhor para as notícias ambientais ao redor do mundo. Antes da gente começar, eu quero furar a nossa pauta, tá? Quero perguntar para os nossos ouvintes o seguinte: vocês já estão todos sabendo que 2023 bateu o recorde de ano mais quente da série histórica, né? Mas vocês sabem o que isso quer dizer? Bom, 2023 foi, na média, 1,48 graus mais quente que a era pré-industrial, ou seja, quase chegou nos 1,5 graus acima da era pré-industrial estabelecido como meta pelo Acordo de Paris. E eu sei que 1,48 graus pode parecer pouco, mas é sempre bom a gente lembrar que essa é uma média, mas não significa um aumento igual em todos os lugares do mundo. Em alguns lugares isso pode ser só 0,5, mas em outros lugares isso pode ser mais 4 graus, por exemplo, como é a estimativa de que seja para a Amazônia. E é por isso que a gente está aqui, para lembrar todo mundo, quinzenalmente, que o clima está mudando e que as coisas precisam mudar junto com ele para a gente poder continuar vivendo com um mínimo de segurança. Então agora sim, vamos lá. Voltando aqui para nossa pauta, como prometido, a gente vai começar esse primeiro episódio do ano fazendo um balanço da COP, que vai ser apresentado pela Veridiana, nossa especialista mor em relações internacionais e meio ambiente. Especialista mor, nem tanto. Bom, acho que quem acompanha a pauta ambiental e climática já deve ter visto alguns resultados da COP do ano passado. Para lembrar, então, a 28ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes, de 30 de novembro a 12 de dezembro do ano passado. A gente fez um resumo de alguns pontos importantes da conferência. Primeiro, acho que o mais importante deles foi a eliminação dos combustíveis fósseis. Após 2 semanas de intensas negociações, a COP28 apontou pela primeira vez, de forma inédita, para a necessidade de eliminação dos combustíveis fósseis. O tema nunca havia sido mencionado no texto de uma decisão final de COP, e, bom, ainda que se trate de um avanço, o documento não indica de que forma isso vai ser implementado, como isso vai acontecer. Ainda assim, é um avanço. Desculpa, posso me meter aqui? Diga, Marina. Acho que é interessante a gente pontuar que isso aconteceu num país completamente baseado em combustíveis fósseis, né? Uma economia completamente baseada em combustíveis fósseis. Então, acho que é legal pontuar só que tem um significado ainda maior pelo fato de ter acontecido lá, né? Exato, e é isso que a gente entra no próximo ponto, que foi uma COP de contrastes. Além de acontecer num país produtor de petróleo, ela foi uma COP que teve a participação de quase 100 mil pessoas, praticamente o dobro da conferência anterior, que foi no Egito. Essa conferência também teve a participação sem precedentes de lobistas do setor do petróleo, mas, por outro lado, também teve recorde de participação indígena. Foram 300 indígenas de todo o mundo, sendo que 100 deles eram do Brasil.
Aliás, a delegação do Brasil pela primeira vez foi chefiada por uma liderança indígena. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, esteve à frente da representação do país na COP entre os dias 3 e 7 de dezembro. Bom, e os contrastes também foram em relação à participação do Brasil na COP. A delegação diplomática brasileira atuou de forma incisiva nos espaços oficiais de negociação, buscando o objetivo de limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus Celsius e impulsionar o financiamento climático para as nações em desenvolvimento. Por outro lado, o país recebeu o prêmio de fóssil do dia, depois que anunciou o ingresso na OPEP+. A gente falou disso no episódio passado, explicamos um pouquinho como é que funciona a OPEP+. Quem não lembra, volta no episódio passado, que tem lá a explicação. Esse prêmio, entre aspas, é dado pelo Climate Action Network e é uma forma irônica de apontar os países que estão atrapalhando a causa climática. E no caso do Brasil, coloca em xeque a imagem do Brasil frente à comunidade internacional, já que o Brasil quer ser um exemplo de transição ecológica. Okay. E no encerramento da COP28, a Agência Nacional do Petróleo realizou o leilão de 603 blocos de petróleo e gás natural. Alguns desses blocos são sobrepostos a unidades de conservação e a áreas indígenas e quilombolas. Então, essa exploração vai colocar em risco as metas brasileiras de mitigação. Eu quero fazer uma contribuição aqui, só para caso alguém que esteja nos ouvindo queira se aprofundar um pouco mais no tema. Tem um site que chama Climate Action Tracker, e eles vão acompanhando como é que tá os avanços nas suas pautas climáticas de vários países ao redor do mundo, né? Tudo que eles conseguem acompanhar com base nos dados que têm disponíveis. Então, é uma fonte super interessante para quem tiver a fim de aprender um pouco mais e se informar sobre esse assunto. Então, passando para o próximo ponto dessa COP, um ponto de destaque foi o Fundo de Perdas e Danos. Essa COP começou com a aprovação desse fundo, que é destinado a lidar com os desafios dos países altamente vulneráveis aos efeitos climáticos. A gente comentou a criação dele no episódio passado também. E, bom, ao final da COP, as promessas de desembolso para esse fundo somavam 800 milhões de dólares. Parece muito dinheiro, mas algumas estimativas apontam ser necessários 100 bilhões ao ano para que se consiga lidar com os efeitos das mudanças climáticas nos países mais vulneráveis. Eu acho interessante a gente comentar aqui sobre esse fundo, gente, que assim, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente normalmente fala sobre dois temas principais, né, que é a mitigação, que são os esforços para conter, né, o aumento de concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, e de adaptação, que é como que a gente, como mundo, cidades, países, estados, vai se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas. No caso desse fundo de perdas e danos, ele vai ainda além, porque ele está olhando principalmente para coisas que não dá nem mais para adaptar. É realmente assim, os danos que vão acontecer e as perdas que vão acontecer, não é nem tentando adaptar, é quase como se fosse uma compensação assim por perdas que já são 100% dadas, digamos assim. Então digamos que a gente coloca ali uma terceira perninha. Isso aí. Então, para falar agora do nosso último ponto sobre a COP28, uma das grandes expectativas dessa COP era a finalização do primeiro balanço do Acordo de Paris, que é chamado de Global Stocktake. Esse inventário mostra o quão longe a gente ainda está para alcançar os objetivos do Acordo de Paris e para traçar os próximos passos. Ele serve de base para atualizar a próxima rodada das NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas, que são as metas de cada país participante do acordo, que vão ser apresentadas até a COP30, que vai acontecer em Belém, no Brasil, em Belém do Pará. Então, esse documento apontou para a necessidade de se alcançar as emissões líquidas zero globalmente até 2050 e reduzir as emissões globais em 43% até 2030 e em 60% até 2035. É muita coisa, gente. Esses foram alguns pontos da COP28 e agora a gente fala um pouco da próxima COP, que vai ser realizada no Azerbaijão,
mais uma vez, um país dependente economicamente de petróleo, e além disso, começou mal já, com alguns sinais que mostram problemas. O comitê de organização da COP29 foi formado inicialmente por 28 homens, incluindo executivos da gigante estatal do petróleo e gás, a SOCAR, e da produtora de eletricidade Azerenergy, que eu não sei como se diz, gente, mas é assim que se escreve. Depois de reclamações e reportagens que questionaram as escolhas dos 28 homens, foram adicionadas então 12 mulheres e outros 2 homens ao grupo, sem maiores explicações. Vamos aguardar para entender as próximas escolhas do Azerbaijão, como é que vai se dar essa organização para a COP29, que vai acontecer no final desse ano. É isso de COP, então? Fechou? Fechou. É isso de COP. Agora vamos voltar para nossa pauta tradicional e começar falando de Brasil. Primeiro, um giro rápido, infelizmente não tão rápido assim, pelos extremos climáticos dessa quinzena. Sábado, dia 13 de janeiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro decretou a situação de emergência após fortes chuvas que chegaram a acumular mais de 200 milímetros em um só dia. Com a chuva forte, vieram grandes alagamentos, principalmente na região da Baixada Fluminense, e infelizmente 11 mortes foram registradas. Na terça-feira, dia 16 de janeiro, em Porto Alegre e proximidades, um temporal com ventos de até 100 km por hora provocou um cenário de quase distopia que durou quase uma semana. Foram pelo menos 450 árvores derrubadas em ruas, calçadas e vias de circulação, sem contar aquelas que caíram em praças e parques. Além disso, pelo menos 1,2 milhão de pessoas ficaram sem luz na região metropolitana de Porto Alegre na noite do temporal. No domingo, 5 dias depois do evento, quase 50 mil pessoas permaneciam sem eletricidade, segundo o governo do estado. Com a falta de energia elétrica, o fornecimento de água em Porto Alegre, que é dependente de bombas elétricas, também foi afetado, havendo relatos de pessoas que permaneciam sem água no domingo à noite. 2 mortes foram registradas como consequência do temporal. Bom, e agora eu acho que cabe a gente fazer um parênteses, porque a gente tem aqui com a gente uma pessoa que estava no meio desse caos. Então, quer contar um pouco de como foi a tua experiência, Viridiana? Sim, eu estava no meio do caos. Eu estava na rua, inclusive, quando começou o temporal. Na rua, estava abrigada, estava num bar com uma amiga. Quando começou o temporal, faltou luz, muita água, a gente não conseguia sair de dentro do bar. Quando a gente, enfim, conseguiu chamar um Uber, foi uma corrida de obstáculos, assim. O motorista, né, estava extremamente nervoso, porque ele disse que teve que ficar parado 40 minutos, muitas áreas alagadas, desviando de árvore. A gente, no caminho até minha casa, que eram 10 minutos, normalmente, tinha muito galho, muita árvore, muito fio pelo chão, então, assim, realmente, nesse momento já havia parado a chuva e eu, por sorte, não passo por áreas que alagam facilmente. Mas ainda assim foi bem assustador, assim, principalmente por causa dos galhos e fios. Porto Alegre é uma cidade muito arborizada. Cada vez menos. Ou era? Exato. E a gente entra numa outra questão que tem muita gente defendendo que para solucionar o problema se acabe com as árvores. Estupidez. É uma coisa que não tem lógica, né? Claro, precisa ser feitas podas mais racionais, uma arborização mais racional nas cidades, mas acabar com as árvores realmente não é a solução. Enfim, depois disso eu fiquei sem luz, sem água durante vários dias, e agora, felizmente, os serviços no meu bairro voltaram, mas ainda tem várias localidades da cidade que estão sem água, sem luz, sem serviço de internet. Então foi bem complicado esses últimos dias na cidade. Eu tenho muitos comentários que eu gostaria de fazer sobre isso. Eu acho que, assim, primeiro, eu e o Xande, a gente sempre comenta que, cara, a gente só vai começar a fazer alguma coisa e discutir de fato isso quando a crise climática pegar quem tem dinheiro, né? Porque enquanto fica só em população vulnerabilizada, marginalizada, parece que não é um problema real, como se o mundo, né, enxergasse dessa maneira. E eu acho que esse caso de Porto Alegre, ele é bem significativo porque, assim, deixou praticamente a cidade inteira sem
sem acesso à luz, à internet, água. Então, assim, acho que pela primeira vez, muitas pessoas sentiram fortemente o quão forte podem ser os impactos de um temporal acima do normal, digamos assim, né? Outra coisa também que eu acho legal a gente trazer é que a gente acabou não repercutindo, porque foi no período que a gente estava de férias, mas antes do Natal, um pouquinho antes do Natal, teve um temporal muito parecido na Argentina também, né, em Buenos Aires. Muitas árvores caíram, a gente foi para lá logo depois do temporal, assim, 2 dias depois, porque a gente já estava com essa viagem programada, e muitas, muitas, muitas árvores caídas na rua, assim, uma situação muito assustadora, dava para ver ainda dias depois até carros ainda com árvores em cima, né, carros amassados, e tem uma notícia também que um avião pousando foi empurrado pelo vento, o avião já estava pousado na pista e chegou a ser empurrado pelo vento, para ter uma noção de quão forte foi o vento, né, então é realmente, assim, uma situação um pouco assustadora, né. E aí, um último comentário que talvez o Xande queira tirar na edição, mas eu vou trazer aqui, que é que tem um livro muito interessante sobre esse assunto, que foi escrito em 1993, chama A Parábola do Semeador, da Octavia Butler, e é um livro de distopia climática. Então, para quem tiver interesse em questões ambientais, mas também quiser ler novelas, enfim, esse livro é muito, muito legal, e é impressionante como ela prevê o futuro, porque foi escrito em 1993, assim, tava começando a se falar sobre isso, e é como se ela tivesse, lendo hoje em dia, 30 anos depois, é como se ela tivesse prevendo o futuro, é impressionante. Então fica aí a dica para quem também quiser uma leitura interessante, um pouco leve, talvez não tão leve. Sábado, dia 20 de janeiro. Nesse último final de semana, grandes chuvas também atingiram os estados de São Paulo e novamente o Rio de Janeiro, causando mais alagamentos, embora com menos intensidade do que aconteceu no final de semana anterior, ainda bem. Sobre essas notícias que a gente repercutiu, tem 2 coisas que eu queria trazer aqui. Primeiro é que saiu um estudo que foi desenvolvido pelo próprio governo, que identificou que 1.942 municípios brasileiros, ou seja, mais de 1/3 deles, têm moradores em áreas consideradas suscetíveis a desastres naturais, como deslizamentos, enxurradas e inundações. Juntos, esses municípios somam 148,8 milhões de habitantes, dos quais 8,9 vivem especificamente em áreas de risco. E aí, segundo que eu queria trazer, é uma indicação, mais uma, que a Amanda Costa, que é uma jovem ativista climática e fundadora do Perifa Sustentável, escreveu uma coluna para o portal Um Só Planeta, falando um pouco sobre como a chuva é diferente para pessoas em diferentes realidades, que é um pouco o que a gente vinha falando até agora, né? Então, acho que super vale a leitura. Uma notícia agora que é ainda do ano passado, de 21 de dezembro. Em última sessão do ano, Câmara aprova PL do mercado de carbono. Bom, como o Xande já disse, na última sessão do ano, a Câmara aprovou o PL 2148 de 2015, que prevê a implementação de um mercado de crédito de carbono formal no Brasil. A base do governo votou em peso a favor da aprovação, com exceção da Federação Pessoal Rede, que foram contra. Primeira coisa que eu acho importante a gente pontuar aqui é que, no fim, esse não é o mesmo PL que a gente noticiou que tinha sido aprovado em outubro pela Comissão de Meio Ambiente do Senado. Aquele era o PL 412 de 2022. O que aconteceu foi que, numa manobra de disputa política mesmo, a Câmara rejeitou esse PL e substituiu ele pelo 2148 de 2015, porque assim é a Câmara que vai concluir a tramitação dele. Tentei me informar, gente, o máximo que eu consegui, né, num curto tempo, e esse é um texto diferente, tá? Que ainda não inclui o setor do agronegócio, que era a principal crítica feita ao texto anterior, mas ele me pareceu um texto, infelizmente, ainda mais frágil. E o principal problema é que ele flexibilizou muito os critérios de quais áreas que podem emitir crédito. Por exemplo, segundo o texto, o governo poderia emitir créditos em uma área que foi desapropriada e usar os recursos para o pagamento das indenizações, o que, meu Deus, tem cara de que vai dar muito, muito rolo. E, além disso, ficou em aberto também a possibilidade de propriedades privadas emitirem créditos de carbono a partir das suas APPs, que são as áreas de preservação permanente, que o Código Florestal já exige que sejam preservadas, né? Então, é como abrir a possibilidade de que os proprietários lucrem apenas por respeitar a lei,
sem fazer nada extra. Aí, assim, vai vir gente que vai dizer que isso é ótimo, porque mesmo sendo só respeitar a lei, os proprietários têm que poder lucrar em cima disso. E vai ter gente, talvez, provavelmente, tipo a gente, que vai dizer que não, né? Que respeitar a lei é uma coisa e colocar a área para crédito de carbono tem que ser uma outra estratégia de conservação. Eu não sei o que vocês acham disso, Xande e Veridiano. Eu concordo contigo, Marina. Eu acho que a lei tem que ser cumprida, as áreas de preservação já são previstas em lei. Se tu começar a pagar crédito de carbono, então o proprietário vai ganhar por respeitar a lei. Posso falar? Pode, vai. A gente pode fazer duas analogias. Uma é se a gente vai passar a ser remunerado por simplesmente não agredir pessoas na rua, né? Não cometer outro tipo de infração. Provavelmente a gente não vai ser remunerado por isso, porque é apenas o dever do cidadão fazer as coisas conforme a lei. E, por outro lado, também as áreas de preservação elas já estão pensadas para prover algum tipo de equilíbrio em relação ao tipo de produção, o tipo de exploração que se faça de um terreno versus, ao menos, aquela área que está prevista como área de preservação, né? Ela já tem essa dimensão, então me parece que, assim, se fosse para ser crédito de carbono, a gente precisaria de mais do que isso, né? O crédito de carbono ele tem que ser mais do que essa área básica. Pois é, estamos de acordo aqui. A Agência Internacional de Energia, a IEA, aponta que o Brasil vai liderar o avanço de energias renováveis na América Latina na próxima década. A IEA lançou, agora, no começo do ano, o seu relatório de balanço das energias renováveis em 2023, que traz análises de tendências e previsões para os próximos anos. E por que ele é importante para a gente? Porque ele aponta que o Brasil vai liderar o avanço global de biocombustíveis e de energias renováveis na América Latina. E aí tem duas outras notícias que eu acho legal trazer aqui, que se relacionam com isso. Primeiro, em relação aos biocombustíveis, é que a Raízen, que é uma empresa brasileira e maior produtora de etanol no mundo, foi a primeira do mundo a receber autorização para produzir biocombustível para aviação. Se isso funcionar, seria realmente bem interessante e seria muito legal ver o Brasil liderando esse movimento, né? E segunda, já mais relacionada a outras fontes de energias renováveis, é que a Petrobras anunciou que não vai investir em projetos de energia verde fora do país, o que eles tinham dito que estavam considerando, o que vai de acordo com o objetivo do governo de priorizar projetos locais de geração de energia renovável. Eu, particularmente, achei isso um apanhado de notícias boas, porque o que a gente mais quer há décadas é ver o Brasil sendo uma referência no desenvolvimento de projetos verdes, né? E, bom, para quem quiser acessar o relatório da IEA, é só entrar no site deles e procurar por Renewables 2023. Pelo que eu vi, infelizmente, só tem o texto em inglês, mas é aquilo, sempre bom para buscar algumas fontes e, se precisar, dá para colocar no Google Tradutor. Agora um assunto não muito bom. Um ano depois de o governo decretar a situação de emergência na terra indígena Yanomami, crise humanitária devido ao garimpo segue assolando a região. O quadro segue muito parecido com o do ano passado, com o garimpo ilegal minando diretamente as condições de vida dos Yanomami. Segue o quadro de desnutrição infantil e o surto de doenças como a malária. E aí tem 3 notícias de atualização do caso que eu vou tentar resumir aqui bem rapidinho. Primeiro, uma notícia do dia 11 é que os agentes do IBAMA que atuam na terra indígena Yanomami entraram em greve para demandar melhores condições de trabalho do governo. E aí, gente, olha só, eles relataram para uma reportagem da Reuters que eles foram deixados sozinhos para conter o retorno do garimpo e estão pedindo que o governo mande apoio das Forças Armadas para que eles consigam ter alguma chance de disputar com os garimpeiros. Mas assim, é uma coisa de louco, né, deixar eles sozinhos, porque a gente sabe que esse pessoal é pesado. Então, a outra notícia é que a Aeronáutica Brasileira se recusou a autorizar que a principal entidade representativa dos Yanomami fizesse sobrevoos pela região para denunciar a extensão e a volta do garimpo no território deles, de forma que esses sobrevoos que estavam marcados para ocorrer na semana passada tiveram que ser cancelados. E, por último, o MP, que há 2 meses tinha dito que não era responsável pela distribuição de cestas básicas aos Yanomami, publicou nesta quinta-feira, 18, uma nova diretriz ministerial, pela qual eles prometem entregar 15 mil cestas básicas na terra indígena Yanomami. Veridiana, algum comentário? Sim, eu quero só fazer uma indicação para quem quiser acompanhar mais essa questão.
principalmente como as Forças Armadas atrapalharam, em certa medida, ajudas aos Yanomami. A agência pública está com uma série de reportagens muito bacanas sobre o tema, então é só acessar a agência pública e tá tudo lá. Em pesquisa encomendada pela ONU, 61% dos brasileiros dizem acreditar que vão precisar se mudar nos próximos anos por conta das mudanças climáticas. Para fechar o tema Brasil e já emendar com o internacional, acho legal a gente trazer aqui um pouquinho dos resultados dessa pesquisa que foi encomendada pela Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas para a COP28. Em um levantamento chamado Visões Globais sobre as Mudanças Climáticas, que foi feito com 31 países, o Brasil ficou em segundo lugar no ranking de países onde a população acha que vai ter que se mudar nos próximos 25 anos devido a questões climáticas. No nosso caso, 61% da população acha que vai ter que se mudar. Em primeiro lugar ficou a Turquia, com 68% da população, e em terceiro lugar ficou quem? A Índia, gente. Onde mais de 50% da população acha que vai ter que se mudar nos próximos 25 anos. Só que assim, 50% da população da Índia é mais de 500 milhão de pessoas. Imagina a crise migratória com mais de 500 milhão de pessoas só da Índia precisando se mudar. Agora vamos falar de mundo, começando de novo com um giro rápido, talvez não tão rápido assim. 12 de janeiro. Bem, a Marina já comentou inicialmente que 2023 foi registrado como o ano mais quente da história do planeta Terra, segundo dados da Organização Meteorológica Mundial. E o ano de 2024 também começou com temperaturas extremas, tanto em relação ao frio quanto ao calor. No centro-norte dos Estados Unidos, na última semana, termômetros marcaram cerca de 18 graus Celsius negativos por 2 dias consecutivos, com a sensação térmica chegando a menos 43 graus Celsius. Alguns de vocês que, porventura, se interessem e acompanhem, podem ter visto os efeitos disso em uma partida de pós-temporada da NFL, do Campeonato de Futebol Americano, entre Buffalo Bills e Kansas City Chiefs. Os Bills, que mandavam o jogo, inclusive chamaram torcedores para uma ação de última hora para a remoção da neve, oferecendo $20 por hora trabalhada, e pedindo que os torcedores fossem com roupa adequada ao trabalho, né, para se proteger da neve, casaco, luva, gorro, etc. E que os que pudessem levassem pás de neve. Né? Quem não pudesse levar a sua própria pá, o clube prometia fornecer. Então, bem, alguns de vocês podem ter visto, realmente teve um impacto bem significativo num evento muito midiático, que é um jogo de pós-temporada no futebol americano. Já no centro da América do Sul, houve uma onda de calor, com o Paraguai sendo muito afetado, e aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a sensação térmica chegando a 53 graus Celsius, o que provocou mudanças de humor muito sensíveis em algumas pessoas que habitam esse local. Né, Mima? Foi difícil, gente. Na Austrália, têm sido registradas ondas de calor no início desse ano que vão de severas a extremas, com temperaturas, não sensação térmica, com temperaturas chegando aos 50 graus Celsius. E a Austrália é, dos países ricos, um dos que é mais diretamente afetados pela crise climática. Eu achei interessante que esse comentário sobre o jogo da NFL, agora a gente tá totalmente cópia de xadrez verbal, né? Trazendo uns futebol americano assim por meio da... Saindo das temperaturas para as águas, em Tewkesbury, no centro-oeste da Inglaterra, chuvas causaram uma enchente que, nas palavras do reverendo local, deve servir como um alarme de despertador para a nação. Segundo ele, não é possível que nós continuemos a nos surpreender cada vez que uma tempestade provoca enchentes, simplesmente porque isso tem acontecido seguidamente em diversos lugares do mundo. E na Inglaterra, como no Rio Grande do Sul, como em qualquer outra parte, a dificuldade dos governantes ao lidar com eventos climáticos extremos provoca muitas dificuldades e, frequentemente, críticas da população, obviamente também dos setores de oposição, assim por diante. Frequentemente, a conduta de lideranças políticas nessas horas é chamar de desastres naturais e não se preparar e não dar conta daquilo que, enfim, a gente precisa fazer, porque
A natureza, ela simplesmente acontece, ela está aí, a gente não pode fazer de conta que quando a natureza segue acontecendo como sempre foi, agora agravada em função da nossa ação, é um desastre e a gente é pego desprevenido. Não é desprevenido. Não é desprevenido e um desabafo. É revoltante, é realmente isso. Como é que toda vez a gente ouve de governantes, a gente ouviu aqui de prefeito, de governador, que não esperávamos uma tempestade tão forte, não esperávamos um tempo. É sempre a mesma coisa. E não só dos governantes, das empresas concessionárias de energia, que nunca estão preparadas, no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre, não esperar. Ah, a culpa foi da tempestade. Não, né, gente? Esse tempo já acabou. Nas Ilhas Maurício, que ficam ao leste da ilha de Madagascar, que por sua vez fica ali ao leste do continente africano, um ciclone também provocou enchentes e inundação na capital, Port Louis. Talvez seja francófono Port Louis, sei lá. Cerca de 100 veículos foram abandonados nas águas por seus proprietários e afundaram, além de uma morte que foi registrada. Por fim, fortes chuvas causaram deslizamento de terra e deixaram 33 pessoas mortas na província do Chocó, na costa do Oceano Pacífico, na Colômbia. E assim terminamos o giro e vamos agora aprofundar um pouco mais algumas manchetes. Noruega se torna o primeiro país do mundo a liberar mineração no fundo do mar. Sem palavras, gente. Próxima. Tá, brincadeira, mas nem tanto. Eu vou tentar explicar um pouquinho mais aqui. Na terça-feira, 9 de janeiro, a Noruega aprovou um projeto de lei com o objetivo de acelerar a busca por metais preciosos, que a gente já comentou que são muito importantes para a transição verde, porque eles são essenciais para a produção de chips e baterias, por exemplo. A proposta da Noruega é abrir 280 mil quilômetros quadrados das suas águas nacionais para que empresas se candidatem à exploração desses recursos. Então, é muito parecido com um leilão de exploração de petróleo em alto mar, né? E essa área, ela é maior do que o tamanho do Reino Unido. Mas os ambientalistas, claro, sempre eles, já alertaram que isso pode ser catastrófico para a vida marinha. Como não, né? E o próprio Instituto Norueguês de Pesquisa Marinha diz que o governo extrapolou uma pesquisa de uma área pequena para uma área enorme ao aprovar esse projeto e que, na verdade, seriam necessários mais 5 ou até 10 anos de pesquisa para conseguir medir o impacto que um projeto desse tamanho teria nas espécies marinhas. Então, é isso. A gente espera que talvez eles voltem atrás. Haja fé. Haja fé, mas, né? Pesquisa aponta aproximação com o fim da era dos combustíveis fósseis. Então, gente, a gente tinha falado no começo do programa que a COP28 apontou a necessidade de eliminação dos combustíveis fósseis. E alguns estudos recentes mostram que o ano de 2023 pode ter sido um marco dos esforços globais contra a catástrofe climática, justamente por causa disso, porque 2023 pode ter sido o pico das emissões de gases de efeito estufa proveniente de combustíveis fósseis. Isso quer dizer que, a partir deste ano de 2024, o consumo de carvão, gás e petróleo deve diminuir. Mas, apesar da boa notícia, agora importa e muito como vai acontecer essa redução e em qual velocidade. Isso porque os principais cientistas do clima do mundo alertaram que as emissões teriam de ser reduzidas, exigindo uma transformação global numa escala que não está prevista. A transformação para energias renováveis, a diminuição do consumo de carvão, gás e petróleo teria que ser muito rápida. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente estima que, para manter o aquecimento global abaixo de 1,5, estabelecido no Acordo de Paris, as emissões terão de diminuir cerca de 9% todos os anos. Para se ter uma ideia do que isso significa, as emissões caíram 5,4% quando a pandemia de Covid-19 paralisou as economias globais em 2020. Então, é muita coisa, é uma redução muito drástica. Mas, tentando ser um pouco mais positivos e focar na esperança, já que a gente está falando de transição energética, vamos para o eco-ansiolítico da quinzena, que também fala desse assunto?
A gente sabe que acompanhar a crise climática assim de pertinho pode gerar uma eco-ansiedade daquelas. Por isso, esse é o Eco-Ansiolítico, nosso quadro apresentado pela Vivi Noda, da agência Casoca, para compartilhar com vocês notícias e projetos regenerativos que nos dão esperança. Oi para você que tá ouvindo a gente, que hoje eu trago uma notícia tão boa que eu acho que você vai querer até compartilhar com as pessoas depois de ouvir esse episódio. Aqui é a Vivi Noda e esse é mais um quadro Eco-Ansiolítico. Sabe essa percepção que a gente tem de que o açaí dá energia? É curioso, porque a gente descobriu que o açaí dá muito mais que energia para o nosso corpo. O açaí dá energia elétrica. O caroço do açaí tem movimentado energias em fábricas do Brasil. Então, olha só um dado curioso. O fruto do açaí, a gente só aproveita ele para comer 5 a 10%. Todo o resto, 90% do fruto, é a semente, é o caroço. Então, em lugares que tem muita produção de açaí, e no Brasil a gente já colhe milhares de toneladas de açaí, fica ali o resíduo do caroço em lugares a céu aberto, vai pro aterro. É um resíduo que a gente tem muito problema hoje em dia. E aí o que a gente descobriu? Que usando o caroço do açaí, a gente consegue gerar energia elétrica. Então, hoje, a gente tem tecnologia para aproveitar 100% desse fruto que é conhecido por movimentar a bioeconomia do Brasil, por dar essa visibilidade para a Amazônia, que a gente tem capacidade de gerar economia da floresta em pé. Então, hoje, o açaí é também uma fonte de energia renovável. Segundo Manuel Nogueira, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Pará, esse é um produto local, um combustível renovável, amigo do ambiente e ainda barato. Então, espero que você tenha gostado dessa notícia de esperança. Espero que a gente consiga olhar para energias renováveis com criatividade, que a gente pode olhar para o nosso próprio umbigo brasileiro de florestas, de biomas muito potentes e saber que a gente pode criar muita coisa boa, nova e regenerativa por aqui. União Europeia bane rótulos ambientais enganosos que se baseiem em offsets. Sempre eles, né, gente? Vocês não ficam com uma pontada de inveja com essas notícias? Eu fico. Eu só fico com inveja quando eles podem explorar mineração no fundo do mar e ser bonzinhos ao mesmo tempo. É, isso também. No último dia 17, o Parlamento Europeu votou para proibir o uso de termos como eco-friendly, biodegradável, natural, carbono neutro e todos esses que a gente já está cansado de ver, que não apresentem um conjunto de provas para respaldar o uso desses termos. Além disso, eles também baniram totalmente a possibilidade de uso de projetos de compensação de carbono como uma justificativa para o uso desses termos. E esse banimento começa a valer a partir de 2026, então ainda vai demorar um pouco, mas já é alguma coisa, né? E por que isso é importante? Porque se o futuro do consumo é um consumo que a gente chama, né, de verde, então a gente precisa urgentemente que a forma como se comunica isso seja regulada, para não virar tudo um grande esquema de greenwashing, né? E um exemplo bem comum que a gente tem aqui no Brasil são empresas que se dizem carbono neutro porque elas financiam projetos de restauração florestal. Mas vocês sabem como isso acontece na prática? Olha só, no fim do ano, eles fazem um balanço das emissões totais, aí vão lá e eles pagam um valor X, com base numa estimativa do preço do crédito de carbono, para uma empresa de reflorestamento, que aí vai começar um processo de plantar as mudinhas. Só que aí, a empresa que pagou, ela considera como compensação do seu carbono que foi emitido no ano todo, o que essas mudinhas vão capturar de carbono lá na frente, quando elas forem árvores grandes. Só que assim, primeiro que é muito depois, porque a gente sabe que a árvore não cresce tão rápido. Segundo, que é muito difícil ter uma garantia de que essas mudinhas vão todas, de fato, virarem árvores grandes, né? Então, vai dizer que isso não é um pouco sacana. Por isso, eu achei essa notícia muito importante para o nosso futuro como consumidores. Tomara que essa regulamentação, né, seja aperfeiçoada e se espalhe pelo mundo todo. Nessa notícia, tem um ponto interessante a ser observado no futuro, que é, sim, essas empresas, se elas participavam desses projetos de carbono neutro só para fazer a propaganda na embalagem, quantas vão parar de fazer? Quanto isso era só marketing mesmo? Era interessante fazer uma análise disso, né? Quantas empresas vão parar de financiar alguns projetos porque elas não podem mais fazer essa propaganda? O quanto disso seria só um marketing?
E outra questão sobre reflorestamento, isso em casos de projeto de reflorestamento, né? Tu falou que tem que esperar para ver se essas árvores vão crescer. Mas nos casos de manter a floresta que já está lá, é mais complicado ainda, porque tu ganha o crédito de carbono para manter algo que já está lá. Então, praticamente, tu não faz nada. É que nem a remuneração pela APP. É, claro, é como a remuneração pela APP que a gente estava falando antes. Mais de 300 negócios globais se comprometem a incluir a natureza no seu balanço anual. Segundo uma notícia da Reset News, um grupo de 320 companhias e instituições financeiras de 46 países se comprometeu com um novo padrão de divulgações financeiras que pretende medir o impacto, positivo ou negativo, da natureza nos negócios. Então, para quem conhece, é uma ideia muito parecida com os relatórios de clima, nos quais as empresas declaram o seu balanço anual de emissões e também precisam informar os seus riscos relacionados ao clima, né? Agora, o mesmo vai começar a valer para temas da natureza, como a biodiversidade. As empresas vão ter que declarar os seus riscos relacionados à natureza. Então, quão dependentes elas são da natureza e o quão expostas elas estão aos eventos extremos. Pode falar. O que essas empresas vão incluir? O que você quer dizer incluir a natureza no seu balanço anual? Tá, o Xande não entendeu, gente, então eu vou explicar para todo mundo. Isso significa que eles vão fazer um relatório que vai dizer o quão dependente eles são, por exemplo, de fontes de água. E daí vai dizer, os negócios da empresa que dependem de fontes de água sei lá, vamos supor, uma empresa de moda que precisa atingir roupa. Aí vai dizer que, olha, X% da minha produção depende da captação de água da natureza para eu conseguir diluir tinta nessa água, atingir uma roupa. Então, eu sou dependente desse recurso natural. Se não tiver esse recurso natural, que é a água, eu não consigo fazer uma parte da minha produção. É mais ou menos isso, entende? Eles têm que fazer um relatório dizendo o quanto que coisas da natureza, tipo biodiversidade, tipo outros recursos naturais, como água, são importantes para eles, para que eles consigam continuar funcionando. Pode Entendeu? ser uma perspectiva minha muito fechada, como às vezes a minha perspectiva e sei lá, meio boba, mas é tudo, Então, né? Assim, dependendo da concepção que se tenha de natureza ou de ecologia, sim. Assim, qual é a operação, qual é o negócio, qual é a existência que está fora? Nenhuma, né? Assim, qual é a parte da operação de qualquer negócio, de qualquer empresa que independe da natureza, dos recursos naturais? É relativo a recursos naturais, porque, por exemplo, se tem uma parte que depende só de, por exemplo, setor de serviços, que é só pessoas operando, claro, tem capital humano, mas é diferente de depender diretamente da água ou de plantas, enfim. Olha só, gente. Um pouquinho diferente do que o Xande está falando, o Fórum Econômico Mundial estima que metade do PIB global depende de alguma maneira dos recursos naturais. Ou seja, é muita, muita coisa que depende desses recursos naturais. E essa notícia, ela me pareceu interessante a partir de uma visão, bem mercadológica, claro, mas que, assim, o quanto antes as empresas perceberem que elas são completamente dependentes dos recursos naturais, antes elas vão começar a, pelo menos, ser obrigadas, por uma questão mercadológica mesmo, de poder continuar existindo, vão ser obrigadas a fazer alguma coisa em relação a isso. Porque se elas adotam e continuam adotando um modelo que é destrutivo para esses recursos naturais, eventualmente elas vão ter que parar de operar. Então, enfim, eu acho que esses relatórios podem ser positivos nesse sentido, que vai tornando cada vez mais claro para o mercado e para as pessoas que existe uma grande dependência dos recursos naturais e que tem muito valor em preservá-los. Não sei, mas essa é a minha esperança. Vocês acham que eu estou me iludindo? Eu acho que tu tem uma percepção parecida com a minha que fica revelada nessa última frase. As empresas têm que perceber que elas são completamente dependentes dos recursos naturais e o Fórum Econômico Mundial também precisa perceber que toda a economia mundial não é até 50%, é completamente dependente dos recursos naturais. É o que nós somos. Diretamente 50%, os outros 50% não, mas são indiretamente. Mas olha só, porque o texto fala, o Fórum Econômico Mundial estima que metade depende de alguma maneira. Então eles estão falando de 50% já indiretamente. Sim, claro. Porque é óbvio, eu aceito que depende 100% dos recursos naturais indiretamente. Isso é óbvio, é indiretamente o 100%. Mas é 100%. Veridiana, eu tô me iludindo muito. Eu acho que no fim das contas é 100%. Mas
100% dependente, né? Não, mas eu tô me iludindo muito achando que isso é uma coisa positiva? Ou vocês acham que tanto faz? Eu acho que tanto faz. Eu acho que é positivo, eu acho que é positivo para a gente começar a enxergar as coisas, mas se isso vai resultar ou não, eu não sei. Não, positivo no primeiro passo. Isso, para deixar mais claro algo que já é meio óbvio, mas para deixar ainda mais claro. Então é isso aí, muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Esse foi o nosso primeiro episódio do ano e a gente espera que vocês continuem voltando para ouvir mais o nosso trabalho ao longo de 2024. Quem quiser, eu convido que procure o Nosso Futuro em Comum na plataforma de áudio de sua preferência e, se quiser, também pode acompanhar o trabalho da Marina como criadora de conteúdo com a Marina Godward no Instagram, YouTube e TikTok. E vamos seguir acompanhando o que acontece no nosso mundo, porque o que acontece na Terra é o que acontece com a gente. Um beijo e até a próxima!